Você se sente participando da aventura junto com Indiana Jones. E é uma grande aventura, aliás, é uma grande homenagem que o George Lucas faz a todas as séries de TV dos anos 30 que provavelmente ele assistia. Com certeza ele assistia. George Lucas, ele não dirigiu esse filme. O George Lucas, ele é o grande idealizador. Ele idealizou Indiana Jones e Star Wars. Então muita coisa do que existe hoje em dia na cultura pop é graças ao George Lucas. Eu sei que tem muita gente que não gosta dele por vários fatores que ele fez no futuro, mas nessa época, nos anos 80 e final dos anos 70, ele estava simplesmente perfeito, fazendo tudo de ótimo no cinema. Mas não é ele que dirige o filme. Quem dirige o filme, já me adiantando no tópico, é o amigão do George Lucas, o Steven Spielberg, que já tinha feito grandes sucessos antes de Indiana Jones, como por exemplo Tubarão e Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Então ele já estava muito bem cotado na indústria do cinema, ele já era um cara muito conhecido em Hollywood, e o Lucas já sabia do talento dele para contar histórias, e esse aqui não é exceção, é um excelente filme. Lembrando que aqui na descrição e nos cards vai ter uma playlist com todos os filmes que eu já fiz crítica do Steven Spielberg, então caso você queira só dar uma conferida lá. E esse aqui ele consegue de forma muito simples e prática em vários momentos, porque é evidente que eles não tinham muita grana para fazer esse filme. Dá para se notar em algumas cenas e algumas coisas que poderiam ter sido regravadas de forma diferente, ou que não deu tempo de gravar porque o tempo e o orçamento estavam começando a encurtar, e quando acontece isso, a criatividade vem à tona. E isso é muito evidente no começo do filme, também depois quando ele vai lá pro Egito, porque existem algumas tomadas e algumas soluções de roteiro que normalmente teriam sido feitas de uma forma tão mais elaborada, mas que precisavam ser feitas de uma forma mais simples, o que é ótimo. Mas voltando pro começo do filme, no começo do filme nós somos apresentados ao Indiana Jones, que é tão interessante de se conhecer nos primeiros 10 minutos do filme. Nos primeiros 10 minutos do filme, por exemplo, já temos cenas icônicas que foram levadas para sempre na história do cinema. Só nos primeiros 10 minutos de filme nós conhecemos todas as habilidades, todos os conhecimentos básicos ali. A gente já tem uma noção porque o Indiana Jones ele está entrando em uma tumba secreta aqui na América do Sul e ele precisa desvendar alguns mistérios, isso nos primeiros 10 minutos. E nesses primeiros 10 minutos é importante para estabelecer o Indiana Jones como personagem, as habilidades dele intelectuais e para entender todo o raciocínio que está acontecendo ali, e o antagonista dele, não o vilão do filme, o antagonista do Jones, o anti-Indiana Jones. O Indiana Jones ele quer buscar esses artefatos para guardar e ter o conhecimento e levar para o museu, e o Belloc, que seria o anti-Indiana Jones, quer pegar esses objetos só pelo lucro. Eles são duas faces da mesma moeda. O Belloc ele deixa isso claro, que o Indiana Jones ele é quase o Belloc. Em alguns momentos eles conversam ali, é muito interessante o diálogo deles, e funciona bem ele como um anti-Indiana Jones, não como um vilão. O grande vilão desse filme são os vilões da Segunda Guerra Mundial. Se você sabe quem que é, beleza. Eu não vou falar aqui pro YouTube não derrubar meu vídeo, beleza? E isso tudo nos primeiros 10 minutos do filme, porque eu ainda não falei qual que é a história. Na história, dois agentes do governo americano vão atrás do Indiana Jones, porque aparentemente a Arca da Aliança foi descoberta ou está sendo descoberta pelos vilões da Segunda Guerra. Então cabe ao Indiana Jones ir atrás da Arca da Aliança antes que os vilões da Segunda Guerra consigam pegar ela. Com isso nós percorremos todo o globo junto com o Indiana Jones e com a Marion, que ela tem um objeto que ajuda a achar a Arca da Aliança. É um conceito muito legal porque não fica só simplesmente ele indo atrás da solução. Ele precisa ir atrás de outra coisa e ficar rodando o planeta inteiro para achar os elementos necessários, o que é ótimo. Quem faz o Indiana Jones, claro, é o Harrison Ford, que está ótimo no papel. Originalmente o George Lucas não queria que o Harrison Ford fosse o Indiana Jones, porque ele já tinha sido o Han Solo, e aqui ele entrega um personagem parecido em algumas horas com o Han Solo, mas diferente em outras, então a gente não acaba confundindo tanto
quem é o Han Solo e quem é o Indiana Jones. Mesmo assim, eles são muito parecidos em vários aspectos. Eles são meio canastrões, eles se acham um pouco, tudo eles têm que resolver. Tem um pouco disso. Quem faz a Marion é a Carrie Allen, que faz uma mocinha, que faz uma heroína diferente do que seria habitual, principalmente para aquela época que foi feito o filme. Ela não depende do herói para se virar. Ela não é aquela mocinha indefesa que não consegue fazer nada. Tá, tem algumas coisas que o Indiana Jones tem que fazer, porque afinal de contas é o personagem título do filme, mas ela consegue se virar independente do Indiana Jones, ou seja, ela já teve um passado com o Indiana Jones, isso é estabelecido nos primeiros 5 segundos de diálogo com ele, mas ela consegue se virar sem ele durante a vida inteira, o que é ótimo, o que não deixa aquela personagem chata de se assistir, que não fica só dependendo do herói, que só acaba atrapalhando a história. Não, ela muitas vezes ajuda a avançar um pouco a história. E quem faz o Belloq é o Paul Freeman, que é o antagonista, que é o inimigo do Jones, o que só quer o lucro. Ele tá bem, tá um vilão normal, tá um anti-Indiana Jones. Tem uns papos legais entre eles, mas é só, não é uma coisa assim tão extraordinária, mas é interessante do mesmo modo. Uma coisa que também é muito interessante é todo o cenário em volta, porque muita coisa foi gravada no deserto e no Egito, mas coisas como, por exemplo, de estúdio, que nitidamente foi gravada dentro de um estúdio, é muito bem produzido. As câmaras, as tumbas, os labirintos que tem, é tudo muito bem produzido. E isso ajuda muito o Spielberg, porque o Spielberg, como já é um excelente diretor e na época ele já era um ótimo diretor e sabia lidar com orçamentos que às vezes não eram muito altos, ele teve que se virar muito bem, às vezes usando miniaturas, às vezes usando pintura fosca, mas de forma que ficasse tão natural pro filme que não é perceptível nada disso. Não é aquele tipo de sensação que você tem, que você olha um objeto ou alguma coisa e fala, nossa, isso aqui tá tão esquisito. Não, o Spielberg ele usa câmeras muito inteligentes, muitas vezes só para contar a história, sem ter que falar tanto. Às vezes a câmera se movimenta pelo cenário e um personagem ele vai se movendo e outros personagens eles não ficam presos no chão como alguns filmes têm, que o personagem fica travado no chão, fica a câmera no ombro, câmera no outro ombro e só fica assim. Não, aqui muitas vezes o Spielberg pega, levanta a câmera, mostra, foca no olho do Jones, de repente ele levanta. Tem uma cena muito icônica que, se der, eu vou colocar aqui, se não tiver nenhum spoiler nela. Ele consegue criar alguns elementos e mostrar a história só pela câmera se mover. O Spielberg, claro, é um gênio do cinema e ainda vai ter um vídeo especial dele aqui no canal. E continuando falando dele, porque não tem jeito, a história funciona muito bem por conta do diretor, também por conta do compositor da trilha sonora, mas primeiro vamos pro diretor, que ele consegue em várias cenas que poderiam ser muito simples e muito pouco trabalhadas, coisa rápida, criar muita tensão e deixar o espectador preso na cadeira em alguns momentos, querendo... Fica em dúvida se o Indiana Jones vai sobreviver a algumas coisas, porque do jeito que vai se desenrolando e do jeito que é a montagem do filme, funciona lindamente, porque o Spielberg ele sabe fazer um filme que tem uma tensão necessária. Voltando para a parte da trilha sonora, quem faz é o John Williams, que estava extraordinário na trilha sonora. Ele conseguiu passar a emoção certa. Eu não sei se outro compositor conseguiria fazer o que o John Williams fez, porque muitas cenas, mesmo com a mão do Spielberg, o John Williams consegue engrandecer mais ainda por causa da trilha sonora, que deixa mais épica. Ele consegue fazer a gente se sentir na cena. Tem uma cena em específico que tem um caminhão, que envolve uma perseguição de caminhão, que é uma das minhas favoritas de toda a franquia Indiana Jones, e ela cresce de uma forma muito por causa da trilha sonora, que é perfeita nesse filme, junto com todo o filme, que é praticamente perfeito. Os Caçadores da Arca Perdida. E você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima. O título original não tem Indiana Jones mesmo, só foi incluso o nome Indiana Jones posteriormente.